Olá, pessoas! Tenho hoje aqui a satisfação de estar encontrando e conversando com a Manuela, uma esperantista que veio da Romênia para o Brasil, estava no Rio de Janeiro e agora em Brasília, fazendo o quê? Vamos descobrir isso hoje aqui e você vai participar dessa conversa com a gente. Manuela, seja bem-vinda ao canal Esperanto do Zero. Deixa eu explicar para vocês primeiro, gente. Nós estamos aqui na biblioteca da Liga Brasileira de Esperanto. Então, primeiramente, quero até agradecer a Manuela pela oportunidade, porque eu moro aqui em Brasília há 12 anos e, acredite se puder, nunca estive na biblioteca de Esperanto daqui de Brasília, que deve ser a maior biblioteca de Esperanto do Brasil, né? E é muito boa, gente. Tem muita coisa bacana aqui. Tem um busto do Zamenhof, tem vários livros, várias revistas. Tem muito material aqui em Esperanto e que agora eu não vou conseguir ver, mas pretendo voltar aqui para ver depois. Então, Manuela, obrigado pela oportunidade de ter me puxado para cá, para a gente poder fazer essa entrevista, essa conversa. Eu acabei de ser entrevistado pela Manuela, quero conversar com vocês um pouco sobre isso também, sobre uma pesquisa, né? Já vou adiantar um pouco o assunto, é uma pesquisa que ela veio fazer e aí ela veio me entrevistar para colher algumas informações. Manuela, antes de entrar na pesquisa, que é um assunto que obviamente a gente vai conversar, eu quero saber de você como que foi o seu aprendizado de Esperanto. Ok, então, eu aprendi o Esperanto em 2015 e eu aprendi Esperanto pelo Lerno na época. Eu sempre soube do Esperanto, sempre quis aprender a língua, mas em 2015 eu fazia um mestrado de mediação intercultural e eu decidi... Mestrado de intermediação cultural. Mediação intercultural. Desculpa, mediação intercultural. Isso. E aí eu decidi, será um bom momento eu fazer a minha dissertação sobre Esperanto, então nesse momento eu posso aprender a língua e também fazer isso útil para meus estudos, né? Para a minha pesquisa. Eu era estudante na Universidade de Lille, na França, e acontecia que o 100º Congresso Universal de Esperanto ia acontecer em Lille, na cidade onde eu estudava. Olha que legal. E eu achei que essa coincidência era grande demais para não me incentivar o suficiente para, finalmente, aprender Esperanto. E aí eu comecei a aprender Esperanto pelo Lerno, uns meses, depois participei do meu primeiro encontro de Esperanto organizado pelos escoteiros Verde Escoltoi, na Bélgica. Depois foi indo logo para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Explica rapidinho, em poucas palavras, o que é o Verde Escoltoi. Verde Escoltoi são os escoteiros esperantistas de vários países da Europa. Naquele tempo, quando eu participei do encontro, tinha crianças que eram filhos de esperantistas, né? Da Bélgica, da Holanda, da França, tinha também, da Alemanha. Então eram crianças de vários países que organizavam, claro, não sozinhas, mas o encontro de, acho que se chamava Printempa, era um encontro de primavera da Europa. E então esse foi o primeiro encontro de Esperanto que eu participei. Você já era escoteira antes? Não, eu não era escoteira não, eu fazia meus estudos de mediação intercultural e eu ia para lá para a minha pesquisa. E não, na Romênia eu não tive oportunidade de fazer... Tive escoteiros, mas na época do comunismo, e depois não é uma coisa muito comum agora na Romênia, então eu não tive essa experiência. Depois eu fui logo para o Brasil, porque o semestre seguinte eu ia ter que fazer estudos na UFRJ e continuei a minha pesquisa sobre Esperanto no Rio de Janeiro, continuei a aprender a língua também na cooperativa lá. Depois de volta para a Europa, um semestre depois, de novo para Lille, também continuei seguindo aulas de Esperanto como esperantistas de Lille, da França. E um processo que na verdade dura até hoje, porque Esperanto todo dia tem uma palavra nova, não posso dizer que acabou, sabe?
Mano, eu acho interessante, né? Porque geralmente eu conheço outros esperantistas que fizeram pesquisa sobre o Esperanto. E geralmente o que acontece é que eles são esperantistas, aprenderam Esperanto um tempo e depois fizeram ou letras ou alguma graduação que tivesse alguma relação com linguagens, com comunicação. E aí então resolveram fazer uma pesquisa sobre o Esperanto, né? Não foi o seu caso, você não era esperantista, você queria fazer uma pesquisa, me corrija se eu estiver errado. E aí, por algum motivo, você quis fazer essa pesquisa sobre o Esperanto, e aí resolveu aprender Esperanto. O que te fez, na época, o que você pensa, antes de conhecer o Esperanto, o que se passava na sua cabeça sobre o Esperanto? O que essa palavra te evocava? Onde que você ouviu essa palavra? O que as pessoas falavam de Esperanto ao seu redor? Como é que foi isso? Eu tinha em casa uma enciclopédia para crianças, aquela com muitas imagens, e só uma página sobre a língua, só uma página. E lá tinha uma menção sobre Esperanto como uma língua sem exceções, que foi criado um projeto linguístico, né? E eu achei muito bacana, sempre gostei da ideia, mas eu não sabia que, na verdade, a língua ainda estava... Não, que tinha pessoas que falavam uma língua, que tinha toda uma comunidade. Em algum momento, não sei se em ensino médio, eu gostava de ler sobre línguas, assim. Eu sabia que o Esperanto existe, que estava por lá, e gostava de olhar, mas não aprendia mesmo. Na verdade, eu tentei também, quando eu fazia a minha graduação, tentei convencer a minha professora de linguística que eu gostaria de fazer a minha pesquisa de final de estudo sobre o Esperanto. Ela não ligou não, ela não parecia interessada, eu também falei, tudo bem. Depois, no mestrado, que eu encontrei um meio mais favorável a essa ideia, e mesmo se não tivesse sido a pesquisa, talvez eu tinha me tornado esperantista, imagino que sim, porque eu sempre simpatizei da ideia, da língua, assim. Primeiro a ideia de língua, né? Eu gosto muito de línguas, não era a ideia de comunidade, eu não sabia de comunidade naquele tempo. Então, acho que de qualquer forma eu teria sido no movimento esperantista por algum meio. Aconteceu que essa área de mediação intercultural e esse projeto que eu fazia era um projeto Erasmus Mundus, onde eu tinha que passar um semestre na França, um semestre na Bélgica, um semestre no Brasil, depois o último semestre na França. Eu pensei, que projeto de pesquisa posso fazer se eu tenho que mudar em 3 países diferentes em 2 anos? Aí eu pensei, Esperanto faz sentido, ele está em todos esses lugares. Aí fazia sentido. Entendi. A sua graduação foi em quê? A minha graduação foi em filologia. Eu fiz francês e alemão na Universidade de Bucareste, na Romênia. E depois eu fui fazendo esse mestrado de mediação intercultural, que era em francês, em inglês, em português. E aí eu escolhi o Esperanto como tema de pesquisa. No mestrado você teve também português? Sim, porque eu ia fazer o 3º semestre no Rio de Janeiro. Aí eu tive que aprender português. Entendi. Manuela, de onde veio o seu nome? Manuela, a gente aqui no Brasil, Manuela pra gente soa como um nome português, né? Um nome muito português pra gente. Porque no Brasil não é comum, mas não tanto. E a gente tem essa, não sei se é cultural, se é real, a gente tem a impressão de que os portugueses gostam muito desse nome, Manuela. Na Romênia é comum esse nome? Não é muito comum, mas também não é exótico. Então, eu não conheço muitas Manuelas pela Romênia, na verdade, mas não é um nome tão exótico mesmo. Uhum. Eu sempre achei que fosse espanhol, mas pelo que acho que é do hebraico, Emanuel, uma coisa que Deus é com a gente, uma coisa. Enfim, não procurei muito todas. Mas eu sei que aqui no Brasil posso passar por brasileira por causa dele. Por causa do nome, sim. Como que foi para você aprender português? Foi uma necessidade, porque no Rio, quando eu cheguei, eu reparei logo que não ia funcionar o inglês. O inglês não funciona no Brasil. Eu tive que fazer uma escolha, na verdade, porque eu tinha que aprender ambos Esperanto e português na época. E eu resolvi aprender o português, porque não podia fazer ambos ao mesmo tempo. Eu não queria criar confusão. Para mim eram parecidas as línguas.
Aí eu decidi focar no português primeiro. Eu adorei todas essas aulas de português língua estrangeira que eu fazia na UFRJ. Eu gostava muito, depois me inscrevi para vários cursos lá. Legal. E quando eu me senti mais segura com o meu português, aí eu comecei também a participar de Esperanto. Então, o Esperanto veio um pouco mais tarde para mim no Rio de Janeiro. E foi bacana. Legal. Foi uma experiência muito bacana. Legal. Você conhecia esperantistas na Romênia? Não, na Romênia não, porque eu comecei a aprender Esperanto mesmo quando eu estava na Universidade de Lille, no mestrado. Então, eu não... E desde aquele momento eu não voltei para morar na Romênia. Ah, sim. Eu estudei em vários lugares, assim, fiz voluntariado também para o Esperanto. Desculpa a ignorância, a maior parte das pessoas não sabe onde fica a Universidade de Lille. Lille, é norte da França. Norte da França. Sim. Teve um congresso bastante grande de Esperanto, como eu falei, o 100º Congresso Universal de Esperanto lá em 2015. Você participou? Sim. Como é que Na foi? verdade, só rapidinho, não de todo o congresso. Foi só na Movada Foiro, como se chama Movada Foiro em português? Movada Foiro. Aquela feira onde Não tem sei como várias se associações que estão se apresentando. Então, só rapidinho. É como se fosse uma feira, talvez? Uma feira. A Feira dos Movimentos. Sim. E foi interessante porque eu conheci esperantistas do Brasil lá. Ah, legal. E depois, quando eu voltei para o Rio de Janeiro e eu via aquelas pessoas em algum encontro, eu me perguntando, eu conheço essa pessoa de algum lugar, mas não sei de onde. E ainda me acontece hoje, quando eu encontro esperantistas pelo Brasil, de onde que eu sei essa pessoa? E tinha bastante brasileiro lá em Lille também. Então foi muito interessante. Tinha também pessoal que estava lá do Timor-Leste. Então eu conheci pessoal jovens do Timor-Leste por causa daquele congresso. Ah, legal. Deixa eu te perguntar uma coisinha, assim, você falou, talvez de lá que eu sei essas pessoas. Em português, a gente separa bem o verbo conhecer do verbo ser. E em Esperanto também. Você tem, né, o verbo kone e si. Né? Mas em inglês não, em inglês é o mesmo verbo. Em romeno, como é? A cunoaște pe cineva, a ști pe cineva. A gente pode usar Pareceu a mesma coisa, né, gente? A pra gente pareceu o pode mesmo usar verbo. também conhecer e saber. Sim, tem muitos falsos amigos em português. Você pode me corrigir, no caso, que eu gosto de aprender. É quando a gente se refere a pessoas, né, a gente geralmente fala conhecer, né? Então, eu também normalmente uso conhecer, é verdade. Só que aqui no Brasil, eu não falo português no dia a dia, eu uso só o Esperanto. Mesmo entendi. se eu moro aqui para pesquisa e tal, mas eu fico mais com o meu O seu contato diário é mais com, tipo aqui em Brasília, por exemplo, com esperantistas de Brasília. Lá no Rio de Janeiro a mesma coisa, porque você está fazendo sua pesquisa, né, sobre o Esperanto. Também então encontro de Esperanto, estou participando bastante do meio de Esperanto, e quando não encontro online de Esperanto, tem, sei lá, arquivos como aqui, livros em Esperanto, aí meu português fica bem enferrujado, assim. Entendi. Entendi. Tá certo. E você estava falando do congresso lá na França, né, em 2015. O que você achou do congresso? Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência bem breve para mim, na verdade, porque eu ia para me mudar de Europa para o Brasil. E aí eu não estava com muito tempo para aproveitar o congresso, eu só fui focada rapidinho lá para fazer contatos para a minha pesquisa de trabalho de campo, que eu ia fazer aqui. Então era essa a mesma intenção de participar rapidinho. Foi um evento interessante, assim, com tanta gente e com o pessoal de Esperanto muito bem organizado pela toda a cidade, assim, de Lille, eles estavam muito bem organizados. Pena que eu não pude participar do evento, assim, por causa da mudança, mas, assim, achei uma coisa gigantesca. Os congressos universais são uma coisa bastante grande, assim. Você foi em outros congressos universais, eu além desse da França? Eu participei no Congresso Universal de Nitra, na Eslováquia, quando voltei do Brasil, e eu fiz voluntariado por um programa de voluntariado para jovens europeus, que iam ajudar na organização do congresso. Legal.
Gostei muito da experiência, aprendi muito sobre como se organiza eventos, que eu não sabia essas coisas, mas... E depois eu participei também como voluntária na organização do... Na verdade, eu fui no congresso de Lahti, da Finlândia, 2019. Eu era voluntária da organização mundial de jovens esperantistas e também fui participando lá, ajudando a organização lá. Gostei muito da experiência na Finlândia também. E acho que esses foram meus congressos universais de Esperanto, por causa do voluntariado, né, que eu pude participar. Você foi em congressos nacionais ou outros congressos de Esperanto? Eu fui no Brasil aqui, acho que eu fui no congresso de Curitiba em 2018, eu gostei muito. Que legal. Foi muito bacana. Que mais? Congresso de Esperanto. Bastante congresso online de Esperanto eu participo, por exemplo, por causa da pandemia esse ano e ano passado eu participei da Virtual Congresso Virtual de Esperanto, né, que está substituindo o congresso físico, né. Também outros congressos online, congresso da Escócia, que a minha universidade da agora fica na Escócia. Que mais? Por causa da internet e da pandemia agora, né, eu tô participando bastante desses eventos online, né. Assim, eu participei de vários encontros de Esperanto na França quando eu era voluntária na Associação de Toulouse, quando eu fazia é um tipo de voluntariado, né, que também foi um período onde eu aprendi muito sobre como funcionam as associações e tal. Participei também de encontros de Esperanto em Catalônia, a Bélgica já mencionei. Que mais? Na Alemanha também um encontro de Noviara Rencontigio, um encontro de novo ano, onde esperantistas se encontram, tinha famílias de esperantistas, crianças de vários países falando em Esperanto. Esse encontro que... Explica para o pessoal o que é o Noviara. Noviara Rencontigio é um encontro para famílias esperantistas que acontece no fim do ano, né? Vocês passam a virada de ano novo. Isso, né? Isso. Na verdade, na Alemanha tem muitos encontros de Esperanto naquele mesmo período. Tem um encontro de juventude, que é bastante conhecido, onde vai normalmente o pessoal jovem. Eu fui para esse outro encontro, eu fui para Noviara Rencontigio e gostei muito também. Acho que nunca fui para esse, na verdade, para esse outro. Estou pensando. Tá na minha lista, né? E era interessante. É um evento que acontece todo ano, como falei. E para ver crianças, sei lá, da França, da Espanha, da Alemanha, da Holanda, se comunicando em Esperanto, é impressionante, né? Foi bonito. Que mais de encontro de Esperanto? Acho que foi esse, principalmente. Legal. Quando que você sentiu que você tinha uma fluência razoável em Esperanto? Olha, eu aprendi online, não foi o suficiente não. Depois participei do meu primeiro encontro de 3 dias como escoteiros. Foi uma boa imersão, mas eu não era fluente não. Fui para o Brasil, tive aula de Esperanto, participava bastante de encontros com esperantistas aqui. Também não me achava fluente. Voltei para a Europa, para a minha universidade em Lille. Continuei com as aulas. Ainda não me sentia fluente não. Depois fui para fazer o voluntariado na Eslováquia, no congresso. A gente se comunicava só em Esperanto, no caso. Acho que essa foi uma boa imersão, sim. E depois disso fui fazendo meu voluntariado na Associação de Esperanto de Toulouse, Esperanto Culture Centro de Toulouse. E naquele momento a gente usava Esperanto, era a língua de comunicação para o trabalho, né, que a gente fazia. E acho que aquele foi o momento onde eu usava Esperanto toda hora para o trabalho. Acho que aí eu comecei a me sentir mais segura, né, em Esperanto. Você já teve sonhos em Esperanto? Não. Não? Não.
Sonho como esperantistas, mas acho que não sonhei em Esperanto, não. Quando você sonha com esperantistas, vocês sabem qual língua vocês estão conversando? Olha, eu não lembro. Recentemente, na verdade, eu tenho muitos pesadelos com transporte, porque eu mudo com frequência de um país para outro, e meu pesadelo é sempre a mala, tudo. Esse é o meu pesadelo. E recentemente, uns dias atrás, eu sonhei que eu estava com esperantistas do Brasil, jovens esperantistas do Brasil, e que todo mundo ia para um outro lugar já. E a gente fazia despedidas, né? Eu não lembro em que língua que a gente falava, não lembro. Mas eu sei que eram esperantistas do Brasil. Só isso. E era uma estação de, não sei se era trem ou, sei lá, de ônibus, não lembro bem. É um sonho com frequência que me acontece. Você sente que você pensa em Esperanto? Sim, às vezes. Mais do que em português? Eu não sei a frequência, se é mais em português, ou mais em romeno, mais em esperanto, mais em inglês. Não reparei muito não, eu não sei dizer em que língua que eu penso com mais frequência agora, não. Tem que ter uma atenção que a gente geralmente não tem, né? A gente simplesmente pensa. Sim. A gente não pensa sobre o que está pensando, né? Eu sei que se eu preciso de fazer cálculos, vai ser sempre em romeno. Então, nunca vou fazer cálculos em outra língua. Mas... eu também não faço cálculos em Esperanto nunca, sempre em português também. Fora isso, eu acho que a língua... Xingar também, xingar é uma coisa que a gente faz muito na nossa língua também. Não, eu não faço em romeno. Sai em Esperanto. Tá. Em romeno não sei não sei porquê. Tem umas coisas que eu exprimo em Esperanto ou em português, mas que eu não falaria em romeno. Por exemplo, aqui no Brasil, o pessoal é muito de falar essa coisa. Beijo. Em romeno eu não falaria, nunca falaria. O pessoal fala muito, minha masvin. Eu não falaria em romeno, sabe? Entendi. Então tem coisas que, sei lá, em português é normal falar sempre abraço, beijo, assim. Em romeno eu não escreveria. Não falaria isso? Não seria normal para mim. É interessante, né? Porque isso a gente entende como que a linguagem ela vem sempre carregada de cultura, né? Sim. E como ela vem carregada de cultura, ela vem carregada daquilo que é possível de ser dito e que não é possível, aquilo que faz sentido na língua e aquilo que não faz. Sim. E aí, né, para quem tá vendo a gente, você tá dizendo que faz sentido dizer em português abraço. Sim. Mas que em romeno não faria muito sentido porque não é cultural falar essa palavra, seria outra coisa. E também o gesto mesmo não é tão comum como no Brasil. E até como amigas da Romênia, se a gente escreve hugs, a gente não escreve a palavra romena para isso. Não sei. Entendi. Vocês não têm o costume de se abraçar, não é um hábito, uma tradição? Não. Entendi. Não. Tá certo. Quais línguas você fala? Romeno, Esperanto, português, quais mais? Na escola, a primeira língua que eu aprendi foi o francês. A gente estuda bastante línguas na Romênia, então com 7 anos eu já comecei a aprender francês na escola. Com 11 anos se adicionou o inglês, eu continuei com o francês, mas foi se adicionando o inglês. 1 ano de latim, depois eu fiz... ano de latim? Que interessante. E depois a gente no ensino médio, que eu fui fazendo filologia no ensino médio, tinha inglês, francês, espanhol, um pouco espanhol, enfim, e um pouco de latim. E na universidade em Bucareste eu fiz francês e alemão. E só depois que começou o Esperanto e veio o português, finalmente, por último. Por que você acha que na Romênia se valoriza tanto as línguas, né? Eu acredito que não seja tão comum, não só no Brasil, mas no resto dos países da Europa, não deve ser tão comum você aprender francês, inglês, espanhol, latim, tantas línguas antes mesmo da faculdade. Depende do país, porque se é um país, sei lá, se é a França, que já tem uma língua com prestígio internacional e tal, talvez eles não vão reforçar tanto o ensino das línguas, mas a Romênia é um país pequeno, tem muitos romenos que estudam ou trabalham fora do país. A nossa língua, sei lá, é só a Romênia que fala, né? Então, eu acho que ainda hoje é a mesma coisa, que as crianças aprendem na escola 2 línguas.
mesmo não indo para uma escola especializada em línguas, mas estudam duas línguas na escola. E se tornou bem útil, né? Como eu falei, muitos gostam de estudar ou de... Não sei se mudou algo desde a época quando eu estudava na escola, mas sempre para mim foi uma coisa normal. Legal. Eu não fiz uma escola privada ou assim, não. Era o mesmo o normal para a gente. Eu ouvi um podcast sobre a língua romena. E achei bem interessante, porque eles disseram que a língua romena, né, para quem não sabe, é uma língua que também veio do latim, assim como o português, o espanhol e o francês. Porém, a Romênia fica rodeada de países de línguas eslavas. Sim, tá certo? Sim, é verdade. Então é uma ilha de língua latina no meio de países de línguas eslavas. Então... Isso reverbera de alguma forma até para a cultura local de dar mais importância para o latim do que outros países que também vieram do latim. Então, o próprio nome, né, Romênia, que tem a ver com Roma, que lembra Rômulo e Rêmulo, né, da lenda dos lobos lá, do lobo e das crianças filhas de lobos criados. Então, tem essa ligação forte também com a lenda do surgimento de Roma e do Império Romano, né, então do latim. Imagino que tem um pouco a ver com isso também. Inclusive, eu ouvi dizer não, nesse podcast foi dito também que até, não lembro o ano, mas era na segunda metade do século passado, a língua romena se escrevia no alfabeto cirílico, desculpa. Sim, dependendo da época, tive várias influências do alfabeto cirílico, também culturas bizantinas, enfim. Mas tive uma época de relatinização da língua romena, onde os intelectuais tentavam mostrar por qualquer meio que os romenos fazem parte da família latina e às vezes exageravam um pouco no processo, né, de buscar etimologias um pouco fantasistas com tudo isso. Mas como você falou, uma ilha de latinidade no Mar Slavo. E foi uma consciência lá que a gente é diferente dos vizinhos. Tem também o húngaro, que não é uma língua eslava, né? Mas todas as línguas ao redor da Romênia, tudo é... E eu não sei porquê, mas ficou lá uma consciência da latinidade, dessa origem. E a gente é orgulhoso de fazer parte dessa família, assim, apesar de que normalmente muitas pessoas da família latina não sabem que existimos também. Quando a gente pensa em línguas latinas, a gente pensa em português, espanhol, francês e italiano. Sim. Né? A gente não pensa no romeno, a gente não pensa no catalão, a gente não pensa no galego. Occitano. Né? É isso. É menor, é menos comum, então a gente não ouve muito falar. Né? Na verdade, no Brasil, a gente vê muito pouco sobre a história da Europa Oriental. A gente estuda muito nas escolas a história da Europa Ocidental. É isso. Então, você falou alguns nomes de países aí que eu tenho certeza que algumas pessoas nem sabem encontrar no mapa. Né? Muitas pessoas não sabem encontrar no mapa onde é a Romênia, onde é a Escócia. E a Escócia, né, fica mais a leste, né? Então não seria tão difícil assim, né? Ou não, estou enganado, que eu também não conheço tão bem. A Escócia é no Reino Unido mesmo, aquela bem sim, desculpa. Eu falei da Eslováquia, que fica também dizemos, mais para a Romênia, mas a Escócia, a minha universidade, fica em St. Andrews, então isso é bem no norte do Reino Unido. Sim. Pois é, gente, nossa, a ignorância minha, né? Escócia é Irlanda. Não, que o pessoal também não fala muito de... A minha cidade universitária nem tem estação de trem, é bem pequenina. Não tem estação de trem lá? Não. Que interessante. Então não é tão, dizemos, o lugar que todo mundo sabe da cidade. Você achou difícil aprender português? Você já sabia espanhol, né? Eu entendi. Como é que você já sabia bem espanhol? Como é que é? Sim, eu entendia porque na Romênia existe também a cultura de telenovelas. E apesar de que eu não procurava mesmo, em casa eu ouvia assim, um pouco de espanhol da televisão. Aí eu sempre a telenovela que você assistia lá na Romênia era em espanhol? Passava também o Clone. E às vezes foi tão popular na Romênia que passava várias vezes. Em espanhol, depois em português, depois voltando para o espanhol, depois...
Aí foi o meu único, Olha que as interessante. minhas primeiras imagens do Brasil, do Rio de Janeiro no caso, vieram daquela telenovela que parecia bastante popular na época. Aham. Sim. Então, espanhol, sim, para mim foi uma língua fácil, eu sempre entendi. Não tive dificuldade com isso. Certo. Português foi mais difícil e me Sim. parecia menos lógico, não sei porquê. Por quê, né? Comparado com francês, com espanhol, eu via português e eu pensava na gramática, não faz sentido. Mas tudo bem, fui me acostumando e agora faz sentido. Certo. Mas, como eu falei... Seja o português um pouco mais difícil do que espanhol e do que francês, eu então. podia entender, mas para eu usar ativamente o português, eu precisei de um pouco de tempo. Entendi. Eu já ouvi falar várias vezes que a língua portuguesa é uma língua que tem muitas regras e muitas exceções para as regras. Inclusive exceções que se tornam novas regras para as quais também tem exceções. Então, não sei se é um mito ou não, mas dizem que é uma das línguas mais difíceis de aprender aí, né? Acho que da família latina, acho que sim. Não sei se é a mais difícil, talvez não, mas com certeza é uma das mais difíceis, né? Tem algumas exceções, tem muitas exceções. E é isso, regra gramatical com exceções. As exceções é que tornam muito difícil o aprendizado da língua, não né? tanto as exceções, umas estruturas que existem em português, por exemplo, se eu falar, quando eu for fazer... Eu não tinha encontrado muito em outras línguas. Ah, entendi. Aí, não faz sentido, né? Por causa de uma sim. palavrinha, por causa de um tipo de frase, Sim. se mudar a conjugação do verbo. Os verbos, assim, para mim foi uma coisa meio complicada há muito tempo. Entendi. Como são os verbos lá na... Tem quantas conjugações verbais, por exemplo, em romeno? Temos as 4 do latim. Certo. Um momentinho. Sim, temos as 4 do latim. Certo. Mas não tem aqueles modos, né? Porque a gente também tem passado, presente, futuro, condicional, mas você tem pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do pretérito, futuro, né? Você tem modo subjuntivo, modo indicativo. Então, assim, em língua portuguesa tem muitas conjugações possíveis de verbos e eu acho que pra gente que mora aqui, a gente não né, a gente que fala português de nascença, a gente não tem clareza do quanto isso dificulta para quem é estrangeiro aprender, né? A gente tem também, assim, vários tempos verbais, modos, assim, mas não usamos tudo. Enfim, só um pouco arcaico se a gente usa uns tempos, então tá um pouco mais... Enfim, o romeno, acho que, na verdade, o romeno deve ser a língua mais difícil da... Sim. Mas a gente também, algumas conjugações verbais, alguns modos, a gente também usa muito pouco em língua portuguesa. Né? Tem alguns que são muito raros e que a gente estuda porque, enfim, é importante pra gente, pelo menos a gente, né? Uhum. Falar bem português, mas tem o, tipo, vivera, né? Que tem umas conjugações que são muito raras. Verdade. E que se você usar uma outra conjugação que não a correta, as pessoas vão entender o que você disse. Sim, é verdade. Não, acho que nesse momento eu não acho mais o português como uma língua difícil. Agora você está pensando um pouco no romeno também, né? Comparando com algumas coisas que você está lembrando agora. Mas... Não sei, eu gosto muito de português, na verdade. O português do Brasil, porque eu tive também professores de português de Portugal quando eu estava na Europa. E aquele português para mim era impossível de acompanhar. O que você achou de difícil no português deles? Que faltam vogais. A pronúncia deles, né? Eles não pronunciam as vogais do meio das palavras, né? Sim, aqui tem uma melodia... Mas me lembra um pouco a própria pronúncia do Esperanto, você não acha? É porque o Esperanto, a gente pronuncia bem as vogais. Uhum. Mas em Esperanto você tem muito encontros de consoantes, sem uma vogal no meio, que parece um pouco sotaque português para mim. E que para nós, o português do Brasil, soa muito difícil. Você deve ter percebido que os esperantistas brasileiros enfiam vogais em palavras de Esperanto onde não tem vogal, ou né? no início, assim, mi estudes, sim. Sim. Ótimo exemplo, gente. Ela falou mi estudes, né? Que em Esperanto é studies, não tem o i antes do s. Mas a gente coloca i. Até quando a gente aprende inglês, a gente faz isso, né? Então a gente fala star, né? Start. Né? Em inglês, tá errado, tá, gente? Só pra...
uma coisa que eu observo é que a gente não consegue nem ouvir a vogal que tá falando, sabe? Porque a gente criou uma surdez seletiva mesmo. Então, uma pessoa fala estar, a gente ouve estar. É como se fosse a mesma coisa. A gente não ouve esse I que foi falado incorretamente antes do S, sabe? E aí é a mesma coisa que o Esperanto, né? Estude. É normal esse fenômeno fonético de protese assim no início de Como palavra. é que é o nome do fenômeno? Proteside? Protezo, minestias, fonética protezo, minestias știu esta la nomul meu, mas assim que eu entendo que em português, para pronunciar com mais facilidade no início de uma palavra, eles colocam um E, para serve de protesa vocal, né, para... Serve de prótese vocal? É esse o nome? Você não sabe o nome em português, né? Você tá falando... Acho que é isso, que... Ou, por exemplo... É prótese vocal ou proteção? Talvez alguma coisa, não sei. Eu achava que fosse prótese. Mas... Prótese mesmo, né? Faz sentido como prótese também. Sim, eu não conheço o termo técnico assim, mas reparei isso muito com brasileiros, quando eles pronunciam Esperanto. Anche eu reparei que o R, às vezes, é R. Sempre quando eu digo que eu sou da România, todo mundo acha que eu sou de Germania ou de Armênia, porque aqui a pessoa pronuncia Romênia, e eu reparei que tem esse problema como R também, que eu pronuncio mal em português, eu sei. A gente no Brasil, a gente interpreta o fonema ha, ro, né? E ro, como se fosse a mesma coisa. Sim. A gente não vê muita diferença. E é diferente, né, gente? Mas é isso. Pra você faz muita diferença. Sim, eu tô tentando me acostumar e sempre falar que eu sou da Romênia, mas tenho que lembrar que é Romênia, né? Romênia, que saiu. Legal. Deixa eu te perguntar agora da pesquisa, então. O que é essa pesquisa que você está fazendo? Temos uma equipe de pesquisa sobre Esperanto e internacionalismo em St. Andrews. E essa equipe de pesquisa é no campo da história transnacional. Então, o professor que dirige lá a equipe é o professor Bernhard Strug. E somos uns 3 doutorandos que trabalhamos com ele. No caso, eu sou a única esperantista, os outros 2 colegas fazem pesquisa sobre Esperanto, mas eles não são esperantistas. Vai ter também mais um pós-doutorando que é do Brasil, inclusive, que também vai estudando com a gente em St. Andrews. E eu sou a única pessoa do time que vai também na área da antropologia, então me interesso também pelo Esperanto hoje em dia e o ressurgimento do movimento esperantista. Então, na minha pesquisa, eu me interesso tanto pela história do movimento esperantista. Eu escolhi o Brasil porque achei que esse é o campo onde eu tenho mais material para pesquisa. E me interesso tanto pelos inícios do movimento aqui, quanto pelo hoje em dia, né? Certo. E por isso que eu participo também muito de eventos de Esperanto, tentando... Normalmente eu faria trabalho de campo sendo entre esperantistas, fazendo observações e tal. Mas agora está tudo online, estou me adaptando também. E assim, a questão é mesmo descobrir o porquê do Esperanto agora popular com jovens e em perspectiva assim, histórica, então... Entendi. E aí a sua pesquisa, ela é documental e entrevistas, é isso? Sim, é isso. Eu trabalho bastante com publicações de Esperanto, inclusive o que tem lá atrás, publicações de Esperanto no Brasil. E também entrevistas gravadas que eu faço para pesquisa, observação em diversos eventos. É isso. O que você tem estudado, então, a história do movimento esperantista no Brasil? Sim, é isso? Sim. Eu escolhi, na verdade, o projeto quando eu fui para St. Andrews era para descobrir sobre os jovens esperantistas hoje. Eu sabendo que aqui no Brasil que tem mais atividade desse ponto de vista, eu escolhi vir para cá porque é um terreno mais proveitoso para... assim, você sabe que aqui o movimento de juventude esperantista é mais forte do que
em outros lugares. O que você entende que aqui é mais forte no movimento esperantista de jovens no Brasil? Eu estou fazendo comparação com vários países onde eu morei, onde não tinha praticamente movimentos de juventude. E desde que eu fui no Brasil pela primeira vez no Rio de Janeiro, eu tinha reparado todos esses projetos da BEA também, mas não só da BEA, também atividades de grupos locais, o surgimento, por exemplo, da CAREO, a Associação de Juventude de Esperantistas do Rio de Janeiro. Isso você não vai encontrar com facilidade em outros lugares da Europa. Por exemplo, na Escócia também não, ou na Inglaterra não tem muito esses movimentos de juventude que sejam muito ativos. Eles existem, eles têm tradição, mas eles não fazem projeto tanto como aqui no Brasil. Entendi. Você talvez em número, talvez não tenha tanta diferença, mas a quantidade de esperantistas jovens na Inglaterra, você não acha que seja pequena, mas eles não têm essa... não fazem muitas atividades. Sim, eu acho que é mais atomizado mesmo, porque você vai procurar pelo aplicativo, você vai procurar pelo Amicumu, tem esperantista bastante, mas eu acho que é um pouco mais atomizado. O que você quer dizer com atomizado? Eles não se encontram muito, não fazem atividades de um movimento para ser um movimento mesmo, sabe? Acho que eu reparei que tem bastante pessoas que você, até agora, se procurar pelo Amicumu, tem esperantistas, mas eles não participam de movimentos organizados, sabe? E aqui no Brasil tem ambos tipos de esperantistas, eu diria. Tem aqueles que não participam do movimento e aqueles que são bem empolgados. Sim. Aqui em Brasília eu vejo que tem muitos esperantistas que a gente não encontra em nenhum lugar, assim, sabe? Eu frequentei o clube de Taguatinga e eu sei que aqui em Brasília, não sei se ainda tem, mas estava tendo curso de Esperanto básico, curso de Esperanto avançado, na Associação Brasiliense, na Universidade de Brasília, e com certa periodicidade se formando aí esperantistas novos. Onde que eles estão? Eu também não os vejo muito, sabe? Sim. E me pergunto, né? Onde que essas pessoas estão? Tem que procurar por eles, tem que procurar, sei lá, pelo Duolingo, ou por Meetup, ou por esses meios, Amicumu, como eu falei, não é muito usado no Brasil não, comparado com a Europa. Mas seria o Amicumu é muito usado lá na Europa? Era mais usado. Aqui no Brasil eu estou procurando também, quando eu viajo para algum lugar, eu estou vendo no mapa de esperantistas, tem algumas esperantistas, eu vi em Brasília Júnior, ou eu vi em Brasília, eu não vi lá não. Eu saí recentemente. Mas assim, acho que talvez não seja muito comum aqui como meio, mas tem outros meios que são mais populares aqui, né? Eu percebo que o movimento esperantista no Brasil é muito adepto do WhatsApp. O Verdade, brasileiro usa muito o WhatsApp, né? Então se ele usa muito o WhatsApp, ele vai usar inclusive para o Esperanto, Instagram, né? também eu reparei que é muito popular aqui. Não seria na Europa, né? Mas aqui no Brasil parece bastante. Você não acha que talvez tenha a ver também com a quantidade de pessoas do país? Porque você falou da Inglaterra como comparação. Sim. A Inglaterra, eu não sei quantos habitantes tem, mas não deve dar nem um terço da quantidade de habitantes que tem no Brasil. O Brasil está hoje com 210, 215 milhões de habitantes. É muita coisa. Não, é verdade que se pensarmos nas proporções, faz sentido que o movimento de juventude no Brasil seja maior. Mas isso dá também mais espaço para ser mais ativo, para ter muita mais troca, para ter o que eu pesquisar, né? Sim, porque lá também, como eu falei, existe a associação de juventude, mas se não tem muita atividade em torno dela, se não... Isso é meu material, sabe? Entendi, tá certo. E o que você tem encontrado de interessante? Você pode compartilhar com a gente alguma coisa que você... Tá gostando de entender? Agora na pandemia, na verdade, a minha pesquisa se tornou muito interessante porque a participação dos jovens no movimento não é mais determinada pelo local, sabe? Então não existe mais essa desculpa que eu moro aqui e não posso participar de encontros. Então isso não é mais uma fronteira. O que determina agora os jovens participarem de um evento é o fuso horário. Por isso que eu acho que
eu não sei se nessa entrevista ou aquela que a gente acabou de gravar antes, se mencionou sobre o encontro entre esperantistas do Brasil e da Indonésia. Comente novamente, por favor. Se não tivesse... Sim, que hoje foi o primeiro encontro de esperantistas jovens do Brasil e da Indonésia. E eu achei muito interessante, porque se não tivesse esses encontros online, esses jovens nunca teriam se encontrado fazendo junto esses encontros. A Indonésia é do outro lado do mundo, né? Então seria bem difícil. E agora a participação no movimento é muito mais determinada pelo fuso horário. Assim, estou falando de esperantistas que gostam muito de participar em eventos internacionais. Então, agora não é mais eu moro no Brasil, eu moro na Utosso-3. Agora eu moro no fuso horário 3. Isso. Eu moro no fuso horário -3. Eu moro no fuso horário +8. Isso mesmo. A gente não fala mais o país onde mora, a cidade onde mora, né? Já fala o fuso horário, porque daí você sabe se você consegue participar ou não de determinado evento, né? Porque você vai estar dormindo, vai estar trabalhando, o que você vai estar fazendo. Esse ano, no Congresso de Juventude Esperantista, o maior número de participantes foi do Brasil e da Indonésia, como número igual de participantes. Você está falando do Yoko. Entendi. Sim, o Congresso de Juventude. Que foi virtual esse ano. Sim. Se o encontro tivesse sido presencial, com certeza não tivesse sido um país não europeu, né? Mas... Não teria a maioria de países fora da Europa. Sim, sim. Que, historicamente, né, é bom falar para quem também não está por dentro da Esperanto, historicamente a participação dos congressos de Esperanto é de maioria da Europa. Verdade. Tanto os congressos do Universal Congresso, né, o congresso da Associação Universal de Esperanto, como o congresso de jovens esperantistas, né, o Congresso Internacional de Jovens Esperantistas também. E... Foi a primeira vez, então, que a maior participação foi de um país fora da Europa. Isso, do Brasil e da Indonésia. Ano passado também eu reparei que tinha muitos jovens de Filipinas, como chama? Filipinos. É. E nos encontros tradicionais de Esperanto nunca teve algum participante de filipinos. Das Filipinas. Mas por causa da pandemia, de repente apareceram como cogumelos, né? E isso que estou reparando agora, que o jovem esperantista do Brasil pode também experimentar mais o movimento internacional. Legal. E assim, uns temas que a gente evocou na nossa entrevista de antes, de novo, umas ligações interessantes para mim entre Esperanto e Espiritismo também, e as diversas motivações e meios pelos quais as pessoas vêm para o Esperanto aqui no Brasil. De novo, na nossa entrevista de antes, como você mencionou, o anti-imperialismo linguístico, muito evocado nas entrevistas que eu estou fazendo como esperantistas. Tem aparecido em entrevista com outros jovens. Bastante, eles falam disso, que era tudo isso, não para o inglês, e assim que foram para o Esperanto. Enfim, é uma pesquisa em andamento, então tá... Estou ainda descobrindo assim. Legal. É interessante você mencionou do encontro de jovens brasileiros com o da Indonésia. Teve também um encontro de brasileiros com sul-coreanos, né, que não era exclusivo de jovens. Sim. Né, eu participei daquele também. Que é interessante. O Pracumo, é verdade. Eu acho que toda semana, nas sextas, também, de novo. Toda semana? Sim. Todo mês, não? Toda semana? Não, acho que toda semana, mas uma semana é com palestra, outra semana é só com discussão entre as pessoas, que são agrupadas por níveis. No quarto primavera tem, sei lá, iniciantes, no quarto verão tem, enfim, quarto sem Zoom. Tô falando. Certo. Tem um formato específico, cada dia é um formato específico de por encontro, níveis né? também entre as pessoas. Eu gostei também dessa ideia do evento. Apesar de que a ideia não é nova, nos arquivos aqui eu estou encontrando letras onde as juventudes do Brasil e da Coreia... Letras, desculpa, letras são artigos, será? Não, cartas, desculpa. Cartas. Tá certo. Já existia essa correspondência, assim também...
Qual correspondência que existia? Não entendi. Entre as juventudes do Brasil e da Coreia. Ah, legal, Sim. que interessante saber disso. Estou encontrando cartas aqui, eu também não sabia, estou descobrindo aqui na biblioteca. Eu achava que o movimento esperantista na Coreia do Sul fosse algo recente, não é tão recente então. Não. Estou lendo artigos sobre a juventude da Coreia também, em revistas daqui do Brasil, que estou tomando a Coreia como exemplo. Olha só. Interessante. Sim, é interessante essa internacionalização, né, de atividade esperantista do Brasil, né, que assim não começou com uma pandemia, né? Mas... Você sente que a pandemia deu um impulso mais forte para a internacionalização do Esperanto? Com certeza. Com certeza. Você tem certeza disso, clareza disso. Interessante. Legal. E como é que você acha que é o papel da internet nisso, né? Porque a internet ela não existia 50 anos atrás, né? E há 30 anos atrás existia, mas bem menos espalhada. Como é que você enxerga o papel da internet na difusão do Esperanto? Olha, eu acho que, na verdade, o movimento esperantista não se apropriou bem dessa ferramenta do internet desde o início e que podia ter sido mais fazendo mais coisa antes da pandemia, sites mais modernos, que essa coisa não foi muito o caso, né? Entendi. Poderia ter sido mais proativo, poderia Sim. ter tomado iniciativa, né, sem ser empurrado, sem ser impulsionado pela pandemia. Sim. Então acho que esse uso da internet que com certeza agora existe, está sendo muito, muito visível, não foi sempre o caso, sabe? Então, apesar de que aqui também tem cópias de e-mails que os esperantistas trocavam, assim. Cópia de quê? E-mails. E-mails, Sim. Mas eu não sei se foi um uso desde o início da internet que deveria ter sido feito, né? Certo. Você chegou a conhecer um pouco também sobre o movimento de jovens em outros países grandes, como Estados Unidos, China, Rússia? Estados Unidos não, China também não muito. Eu conheço esperantistas da China, mas meu foco no momento é Brasil. Também a América Latina, também estou encontrando bastante correspondência com esperantistas da Argentina. Que é muito interessante, parece que foi uma colaboração que baseada assim em confiança. Me parece uma coisa que é interessante também, esses laços com outros países da América Latina, e como eu reparei, como a Argentina pareceu uma colaboração interessante. Eu vejo particularmente uma ligação muito forte entre o Brasil e a Argentina, não só no meio esperantista, mas existe uma cultura de trocas, né, de comunicação entre Brasil e Argentina, bastante mediada por algumas tensões, né, principalmente no futebol. Então existe uma rivalidade muito forte entre Brasil e Argentina. Mas é isso, existem muitas trocas, né? Muitos brasileiros passam as férias na Argentina, muitos argentinos passam as férias no Brasil, ou estudam no Brasil, ou brasileiros que estudam, que fazem faculdade na Argentina, ou trabalham, né? Então essa troca ocorre mais entre Brasil e Argentina do que entre Brasil também. E outros países, por exemplo. Recentemente a Colômbia também bastante, que é bastante interessante também observar. Eu fui mais para a América Latina, porque assim no mundo todo, na verdade, eu não conseguiria mapear tudo. O que eu conheci de movimento de juventude, mas pela experiência prática, não pela pesquisa, conheci na França, conheci na Holanda, que eu fui voluntária na organização de juventude esperantista lá em Rotterdam, e no Reino Unido. Então essa foi pela prática mesmo que eu conheci, também um pouco de contato com jovens esperantistas da Catalunha. Mas para a parte da pesquisa eu estou mais me limitando a Brasil, América Latina, mais ou menos. Apesar de que aqui tem revistas de juventude, por exemplo, de Madagascar, do Japão, da Coreia. Aqui na biblioteca tem de todos os países que você não imagina,
Que legal. E escuta, a gente conversou, né, agora há pouco também sobre a demografia da Esperantolândia. Sim, sim. O que você pensa sobre isso? Você, né, que conheceu primeiro a Esperantolândia lá na Europa Oriental, Europa Ocidental, e depois no Brasil. Como que você enxerga isso? Como que você acredita que está hoje a demografia da Esperantolândia? Eu acho que eu contei isso para você na entrevista que a gente fez antes, de novo. Então, meu primeiro encontro de Esperanto foi na Bélgica, pelos escoteiros, e lá reparei que tinha pessoal mais idoso, na verdade, que não ia ser criançada só. Que tinha muita pessoa mais idosa, assim mesmo. Uhum. E tinha também umas crianças que gostavam de falar Esperanto, outras que entendiam, mas não queriam falar Esperanto. Eu tinha reparado desde o início que não tinha muitos jovens, então não tive a minha faixa. Eu era estudante de mestrado naquele período e não tinha muitos jovens da minha faixa etária. Não tinha meninas, sobretudo. Tinha uns jovens, mas não tinha meninas, assim. Eu acho que isso é uma coisa que também no Brasil é o caso, né? Que a BEI está tentando promover, sei lá, apresentar, dar visibilidade para as mulheres da BEI, ou para, sei lá, projetos para fazer com que as meninas também se tornem mais ativas no movimento de juventude. Mas na prática, eu reparei que em Esperanto existem mulheres no movimento, mas para o grupo de pessoas mais idosas mesmo. Entre os jovens ainda é bem uma minoria, né? Entendi. E falando assim, de novo em faixas, em gerações, eu acho que aqui no Brasil tem mais pessoal jovem assim, envolvido com Esperanto do que nos países que eu sabia da Europa. E criança não tem muito também, mas é verdade que aqui no Brasil não conheço muito, por exemplo, encontros para famílias esperantistas, encontros de escoteiros. Tais coisas existem na Europa, não existem no Brasil. Então tem uns grupos que faltam, né, aqui no movimento, né? O grupo dos escoteiros, não tem aqui, o que mais? Os jovens têm, eu acho que o movimento de juventude de agora do Brasil é bastante forte. Sim. A gente de novo falou na entrevista de antes que falta Sim. aquele grupo entre jovens e pessoal idoso, aquele grupo que fica na fase ativa da vida para trabalhar, para fazer uma família e tal. Certo, entre 30 e 60, entre 30 e 50. Sim, falta esse grupo. Lá na Europa também, aqui no Brasil me parece também que é um pouco o caso, sim. Qual que você acha que é o principal fator para ter essa lacuna? Pode ser o idealismo dos jovens que querem aprender Esperanto e depois descobrem que em uma outra fase da vida vão ter menos tempo para o Esperanto. E que depois, quando idosos voltam, você acha Pode ser. Apesar de que agora as coisas estão mudando e se o pessoal é bem envolvido com Esperanto, mesmo depois da juventude, ainda pode continuar no movimento. Então, são as coisas que estão mudando também. Certo. Essas dinâmicas. Mas assim, não... Estou tentando reparar se tem também intercâmbios entre gerações de esperantistas, entre jovens e, dizemos, não jovens. E... olha, tô ainda pesquisando, ainda não tenho uma opção bem... Uma explicação clara, né, para esse fenômeno. Isso. Se existem dois movimentos separados ou se não existe essa fronteira. Você acredita que... Você tem uma expectativa a respeito do futuro do Esperanto? Não sei. É uma pergunta que eu faço para os meus entrevistados. Mas nunca te fizeram, né? Eu não costumo te fazer essa pergunta. Não. Eu não estou pensando
no futuro do movimento esperantista, mas eu acho que é um campo bom para a pesquisa e muitas pessoas deveriam saber disso, que não só na linguística, na verdade na linguística existem pessoas que ficam com preconceito do Esperanto, não querem mexer muito assim. Mas em outras áreas, por exemplo, como eu estou fazendo antropologia, história transnacional, ou história... ou, sei lá, tem pessoas que pesquisam sobre o Esperanto na área da psicologia também, sociologia, tem estudos feitos sobre Esperanto e tradução automática, ou... Tem vários campos onde a gente poderia se aproveitar mais para o Esperanto. E acho que entre pesquisadores, Esperanto tem um futuro, né? Entendi. Você acha que o Esperanto é uma área muito promissora para pesquisadores, sim. porque tem muita coisa a ser pesquisada Sim. e poucas pessoas dispostas, né, nesse momento a pesquisar isso. Então, é um campo muito vasto, né? Sim, sim. E eu acho que é uma área muito bonita também, porque esperantistas são pessoas fáceis de se pesquisar com essas pessoas, né? Então, eu acho um campo muito bonito para a pesquisa, falando no futuro do Esperanto. Depois que você terminar essa pesquisa, você pensa em fazer um doutorado, né? Uma outra pesquisa? Eu tô fazendo agora, na verdade, a minha pesquisa é para doutorado. Essa pesquisa que você está fazendo agora não é do mestrado? Aquela eu já terminei, aquela de que eu fazia. Entendi. Mas naquela época eu estava bem iniciante com o Esperanto, então era bem nível superficial do meu conhecimento do Esperanto. Agora estou fazendo doutorado e se eu pudesse continuar nessa área da esperantologia, eu gosto muito porque é meu hobby, então eu gosto de praticar o Esperanto e no mesmo tempo é uma coisa que eu pesquiso também no meio acadêmico, né? Então eu gosto muito de misturar as duas. Por isso que eu também te convidei. Psicologia, Esperanto, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, com certeza, com certeza. Gostei muito da conversa que a gente teve antes, né? Eu tava falando para ela na entrevista como que o Esperanto me ajudou a entender algumas coisas da psicologia, porque quando eu estudei psicologia, algumas coisas que eu estudava na psicologia, eu tinha passado por aquilo, o Esperanto me ajudou a passar por aquilo e entender melhor algumas coisas de processos psicológicos, né? De psicologia da aprendizagem, por exemplo, de formação do pensamento. Então, eu gostei bastante. Você estudou bastante psicologia, então, por conta no meio dessas várias coisas que você estudou? Não tanto, na verdade. Mediação intercultural, talvez um pouquinho. Eu lembro que eu tinha um curso de... Agora que lembrei, eu tinha esquecido de psicologia, assim. Mas não, na verdade, bem... Para mim não foi o foco dos estudos. Mas conheço esperantista, por exemplo, que usou, que faz pesquisa sobre psicologia e não sobre o Esperanto, mas usou o Esperanto para fazer enquetilhões. Enquetes, Enquetes, sim. Usou o Esperanto como meio. Então, não pesquisando sobre Esperanto, mas como meio para fazer a pesquisa. Entendi. Para a pesquisa chegar para fora do Brasil. Sim. Entendi. Sim. Isso. Uma pesquisa com esperantistas. Não Sim. sobre o Esperanto, mas com esperantistas. Isso, por isso que eu acho que tem potencial o Esperanto no meio acadêmico. Legal, legal. Que você acha que diferenças você sente que o Esperanto trouxe para sua vida? O fato de eu poder agora me mudar para qualquer lugar do mundo e não me importar, eu sei que em qualquer lugar que vou me mudar eu vou encontrar esperantistas, então não vou ter esse medo que não vou fazer contatos com pessoas locais. O Esperanto foi essa rede que para mim foi muito importante. Eu sei agora que posso ir para qualquer lugar do mundo e eu posso encontrar com pessoas amigáveis, simpáticas, assim, então isso me ajuda Legal, muito. isso é muito bom, né? Sim, porque se sentir seguro, né, de viajar, de Veja, desde 2014 que eu comecei o mestrado, eu todo ano eu estou me mudando para um outro país aleatório a cada ano, às vezes 2 vezes por ano, então é muito cansativo toda essa mudança. Mas eu esperando dar uma coesão, o meu mundinho, sabe? Sim. Então acho que é isso. Acho que é isso que o Esperanto fez para mim. Vou te fazer a pergunta que
a Patrícia Guerra fez lá no Instagram. Qual foi a maior alegria que o Esperanto te proporcionou? Olha, não pensei. Não pensei. Eu lembro aquele congresso de Curitiba, foi muito bonito, eu gostei. Tinha muito jovem do Brasil, gostei muito. Achei que eles fizeram um trabalho maravilhoso para poder fazer possível a participação de vários jovens do Brasil. Tem muitos momentos de alegria porque meu dia a dia, sabe? Então todo dia eu participo de algum encontro de Esperanto, então... E na pandemia foi isso também que me ajudou muito, porque isso me esforçou, né? Tipo, eu sei que tenho que fazer isso para a minha pesquisa e no mesmo tempo tá bom para mim também socializar nesse período. Então, foi algo que me ajudou praticamente, sinceramente, na pandemia. Que eu sempre tenho que ficar no meu esperantista, falar com pessoas por causa dos meus estudos, mas também tá bem para mim, né? Sim. Um momento grande de alegria. Olha, eu tive sorte no movimento. Posso dizer que eu fui eleita para fazer voluntariados de Esperanto na Eslováquia, na França, na Holanda. Eu tive a possibilidade de fazer estudos sobre Esperanto também. Tive muitas oportunidades que Esperanto trouxe para mim. E... que mais? Não sei. Eu gosto muito de jogar lobisomem com esperantistas. Eu gosto de organizar jogos, encontros lúdicos de Esperanto. E são os momentos que, assim, para mim são muito simpáticos de organizar jogos com pessoas de vários países pela internet. É algo muito simpático. Eu também gostei em São Paulo, por exemplo, quando eu morava em São Paulo, quando teve o Congresso Estadual de São Paulo, eu falei, eu quero organizar o Gufuyo. Você sabe que é o que é Gufuyo? Sim, mais ou menos. Eu nunca participei, né? Nunca estive no Gufuyo é aquele espaço onde as pessoas se encontram quando tem um congresso e eles vão beber um chazinho, jogar algo, enfim, ao falar, simplesmente. Mas é um lugar onde o pessoal bebe chá, tranquilo. E eu organizei isso em São Paulo. É um encontro de jovens com cabeça de velho. Não necessariamente de velho. Os jovens vão se encontrar para tomar chá e conversar sobre livros. Sim, não, isso é jovem, pode ser para todo mundo. Não sei, eu tô brincando. E eu gostei. Mas eu entendi, é para se diferenciar um pouco dos jovens que se reúnem para ir para uma festa, dançar, sim. tomar café, Coca-Cola e, né, se agitar bastante. Sim. Uma coisa mais tranquila, mais acolhedora, mais calma, né? E tendo boas memórias daquele espaço, assim, que quando tem um espaço onde você pode convidar as pessoas, tomar um chá ou, sei lá, jogar algo com você, acho bacana, né? Não, com certeza é legal. Eu tô zoando, mas é brincadeira. Eu gosto também. Sim, é muito bacana, muito bacana. Legal. O Gufuyo de Esperanto, você tem que ir para um congresso, porque não sei se no Brasil é uma coisa muito comum, mas se você vai para um congresso maior, você tem que procurar o Gufuyo. Acho que sim, eu gostar. Sim, nos congressos brasileiros não tem, né? O pessoal não costuma fazer. Não muito. Quando eu falei para os esperantistas de São Paulo, eles perguntaram o que é Gufuyo, que eles não sabiam. Eu sabia da Europa, mas... eu acho que fica a ideia aí para o Congresso Brasileiro de Esperanto, o pessoal organizar. Se eu estiver no Brasil no próximo ano, quando acontecer o próximo congresso, sei lá. Você organiza também. Eu gosto. Eu gosto. Ia ser legal, eu gosto também. Sentar, tomar um chá, jogar um xadrez, conversar, um jogo, lobisomem, alguma coisa mais tranquila. Eu gosto também. Uma das pessoas que lá no Instagram pediu pra gente conversar, você em romeno e eu em português, pra gente ver se se entenderia. Mas como vocês estão vendo, ela fala português, né? Então não adianta, você com certeza vai entender. Mas eu quero testar você falar um pouco em romeno e aí eu vou ver se eu consigo entender. Pode ser? Pode ser. Fala um pouco em romeno, então. Vamos ver se eu consigo Pergunta entender. uma coisa. Perguntar uma coisa. O que você achou da Biblioteca de Esperanto de Brasília? Da Biblioteca da Liga Brasileira de Esperanto. A biblioteca este foarte bine organizată, are multe materiale pe care nu am reușit să le găsesc în Rio de Janeiro, deci sunt foarte fericită că am venit aici.
Nea m-a primit foarte bine. Sper să reușesc să, nu știu, să pot să valorific bine tot acest material până săptămâna viitoare, când va trebui să mă întorc și, nu știu, îmi place biblioteca. Da. Eu acho que eu entendi tudo, gente. Eu só não vou conseguir traduzir para vocês. Não, tudo é brincadeira. Mas a primeira frase eu com certeza entendi. Você falou que é uma biblioteca com bastante material organizado, comparou com a biblioteca lá do Rio de Janeiro, e fez mais algumas outras observações. Eu entendi, acho que uns 40% mais ou menos do que você falou. Mas é aquilo que a gente conversou no início, né? É uma língua de origem latina, né? Deixa eu te falar uma coisinha em romeno, você não vai entender nada. Essa você entendeu porque você sabe o contexto. Se eu falar uma poesia em romeno, que é linguagem poética, eu quero saber se você entende uma palavra da poesia. Uma palavra da poesia? Tá. O furnică mică, dar înfiptă va să zică, ieri la prânz mi s-a urcat de pe vișnul uscat pe picioare, pentru căci mi le-a luat drept niște crăci. Mărunțica de făptură duse harnică la gură o fărâmă de ceva care acasă trebuia, așezat în magazie, pentru iarna ce-o să vie. Unde duci așa de grabă? Gândul meu mâhnit o întreabă. Încă nu te-ai lămurit că greșești și-ai rătăcit? Aí a tradução, por favor. Olha, eu não sei se eu tô com a mente um pouco poluída, mas eu fiquei fixado na primeira palavra, que eu acho que eu não sei se eu entendi, que eu acho que eu não entendi. Então, o furnică. É. Fornicar. Não? Não tem nada a ver. É uma formiga. É uma formiga? Você sabe o que é fornicar em português, né? Não. Não? Depois eu te conto. Não vou contar aqui na frente das pessoas. Acho que talvez... Tá bom. Eu juro que eu tentei prestar atenção em tudo pra ver se eu consigo encontrar alguma outra palavra compreensível no meio do caminho. Eu sei que não faz sentido assim, mas a poesia é muito mais difícil de se entender do que, sei lá, uma coisa que você já sabe mais ou menos de que se trata aqui. Eu fiz uma pergunta, né? De alguma forma eu já sei as possibilidades de resposta. E se não entender nenhuma palavra da minha poesia, então... não entendi. É uma poesia que os romenos entendem. Sim, tudo romeno entende, tudo romeno, sim. Não, porque em português tem umas poesias, né, gente, que a gente não entende, sabe? Não o hino nacional mesmo, ele é uma letra bem antiga, é difícil interpretação, né? E outras poesias que a gente estuda na escola que é difícil da gente entender. Eu também talvez não entenderia a poesia do Brasil tanto assim, mas... Manuela, você tá há quanto tempo aqui em Brasília? Eu cheguei, acho que faz uma semana, vou ficar ainda até a quarta, ainda uns dias. E lá no Rio de Janeiro, você ficou quanto tempo? Quase um ano. Quase um ano. E é a terceira vez que eu estou no Brasil. Sim. É a terceira vez que você vem para o Brasil? A primeira vez foi para o mestrado no Rio de Janeiro, certo. A segunda foi para São Paulo também para estudos, intercâmbio. O curso de português que você fez foi lá atrás, em 2017, não é isso? O primeiro foi em 2015, no Rio de Janeiro, eu gostei muito. Depois eu fiz também em São Paulo, aulas de português língua estrangeira. Agora eu estou fazendo mais nada, sabe? Por causa da pandemia, estou fazendo nada relacionado ao português. Certo. É só Esperanto. Certo. E a minha estádia agora está se aproximando do fim no Brasil também, então... Se eu pudesse ficar aqui, eu gosto muito. Para onde você está pensando em ir depois que sair do Brasil? Eu tenho que voltar para a Escócia para terminar a escrever a tese. Certo, aí você vai ficar um tempão lá ainda para terminar de escrever a tese. E aí, estando lá, você vai só escrever a tese, você não vai continuar o processo de coleta de informações que você vai encerrar por agora. Talvez eu possa pela internet, agora talvez eu ainda possa, não ter um limite tão claro, né? Sim. E o que você... Acho que eu já te perguntei isso, mas assim, eu gosto desse assunto. Por que você acha que o movimento de jovens esperantistas no Brasil tem essa visibilidade, tem essa força?
Usa muito bem os meios sociais, com certeza. Eu vejo muita coisa, como você falou, WhatsApp, Instagram, Facebook, vários grupos, assim, em todos os meios. Telegram agora também começando. Gathertown, que é muito bacana para jovens, assim. Eu acho que a comunicação pelos meios sociais é muito bem feita. Interessante. É interessante você falar isso, porque muita gente não sabe, mas o brasileiro, ele, em média, ele usa mais as redes sociais do que a média dos outros países. Sim, sim. Né? Então tem proporcionalmente muitos brasileiros no Instagram, comparado com outros países. Tem, na média, muitos brasileiros no Facebook. O WhatsApp é muito acima da média, o uso do WhatsApp. Verdade. O Telegram também, não sei se é acima da média ou se é só um pouco, mas enfim, tem também esse percentual. A gente está muito conectado, né? Os brasileiros, eles, não sei o que acontece, eles gostam muito de se comunicar, eu acho, de se informar, de fofocar, de se entreter, eu não sei o que é, mas isso é muito forte, né? Sim. Não sei se tem também a questão do idealismo dos jovens brasileiros, que, esperando, talvez por isso que é mais atrativo, né? Atraente, os dois estão corretos. Do que em outros lugares, mas... eu não sei. Tá certo. Bacana. Tem mais alguma coisa que você queira conversar, que você queira dizer pra gente? Ou que você queira perguntar? Não, acho que se perguntou muita coisa interessante. E agradeço o convite também. Acho que foi isso. Tá certo. Eu quero agradecer em nome de todo mundo que está assistindo aí, que segue o Esperanto do Zero. E pelo movimento esperantista, eu tenho certeza que a galera está gostando muito de ter esse contato com você, de ser pesquisado, né? A galera gosta disso. Sim, porque acaba que é um processo também de se conhecer, né? Você está ajudando a gente a se conhecer, a conhecer o nosso próprio movimento de jovens esperantistas no Brasil e até ajuda a gente até a reconhecer esse movimento como um movimento forte quando comparado com outros países. E que eu acredito, uma das coisas que eu acredito é que os jovens brasileiros têm um papel importantíssimo na difusão do Esperanto no mundo. E aí eu tô falando no mundo mesmo, não é só no Brasil, sabe? Eu acho que as pessoas que estão hoje na Organização Brasileira de Jovens Esperantistas são muito engajados, são muito eficientes, muito competentes, e têm uma boa visão de futuro e uma boa visão de mundo mesmo. Acho que consegue se entender o seu papel no mundo, não só no Brasil, né? Então é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que nós temos boas surpresas nos próximos anos aí no movimento esperantista brasileiro. Com certeza. De jovens, e não só de jovens também, porque o movimento de jovens no Brasil é uma galera assim com muita autoestima, com muita autoconfiança, e que sabe que não precisa ficar restrito ao movimento de jovens brasileiros, mas ao movimento de esperantistas do mundo. E eu não sei se eu falo de não jovens ou de adultos, né? Mas porque existe o movimento de jovens brasileiros e de jovens esperantistas, e o movimento de quê? Adultos esperantistas? A gente não tem um termo Olha, para em isso, né? Esperanto teria junuloj kaj olduloj. Olduloj. Não sei. Maljunuloj. Sim, eu não sei. Podemos chamar de veteranos, mas não sei se é essa a ideia. E eu particularmente acho que não é a ideia, porque o movimento, não sei como é que é na organização, na UEA, mas a Liga Brasileira de Esperanto é a Liga Brasileira de Esperanto. Sim. É para todos os brasileiros esperantistas, seja jovem ou não, seja criança. É a Liga Brasileira de Jovens, né? E aí a BEIO, a Organização de Jovens Esperantistas Brasileiros, é como se fosse um setor, um departamento da Liga Brasileira de Esperanto, né? Então não é ou um ou outro. Se você está na Organização de Jovens, você está automaticamente na Liga Brasileira de Esperanto, né? Então é jovens e todos, né? Acho que seria isso. Então muito obrigado. Gratidão pelo convite. E é isso. Depois queremos saber o resultado dessa pesquisa aí, né? Queremos conhecer essas informações. Tá bom? Muito obrigada, André. E boa sorte com o teu canal. Tô seguindo, tô muito apaixonada a ver sempre notícias lá.
ver rostos conhecidos também. Legal. É isso, gente. Obrigado para você que assistiu a gente. Gostou do vídeo? Clique em curtir, se inscrevam no canal e deixe um comentário aí pra gente, tá bom? Até mais. Diz! Diz!